Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa unidade 2 da disciplina de enfermagem em centro cirúrgico. Eu sou o professor Andrei Hudson e irei acompanhar você nessa jornada. Na unidade 1, a gente comentou sobre justamente o que era o centro cirúrgico, o que era esse universo, quais são as particularidades, características, importância do centro cirúrgico não só para o hospital, mas para a manutenção da saúde da população e também o que tem de características nele que pode impactar outros setores do hospital. Dado isso, eu entendo também o seguinte: se o centro cirúrgico ele tem uma potencialidade muito grande de levar a morbimortalidade cirúrgica ou complicações ou infecções em sítio cirúrgico, eu preciso tentar ter medidas que irão justamente minimizar essa chance. E essa visão, ela vem também muito do CME, ou Central de Material e Esterilização, onde vai ser feito todo o processamento dos materiais utilizados na assistência, seja limpeza, desinfecção, esterilização, para que eu possa garantir a segurança também ali no centro cirúrgico. Então, se uma cirurgia, ela acontece, por exemplo, o paciente desenvolve uma infecção em sítio cirúrgico, a gente precisa também pensar que talvez o material não tenha sido muito bem processado e ele já possa ter vindo até a sala cirúrgica colonizado, né? Seja por bactérias, ou por fungos, ou alguma coisa do tipo. Mas ele não estava ali 100% esterilizado, certo? Então, a gente pode, inclusive, colocar que o centro cirúrgico, ele é, de fato, o coração do hospital. Não é porque se o centro cirúrgico para, se o CME para, o centro cirúrgico para, mas, na verdade, se o CME para, todo o hospital para. Porque uma pinça que é processada no CME, ele é utilizada lá na unidade de queimados, por exemplo. Uma cuba que é processada ali no CME, ele é utilizado no pronto-socorro. Então, todo material que é utilizado diretamente na assistência do paciente e que não é descartável, ele precisa ali justamente de um CME atuando, um CME bastante forte, certo? Muito bem. E é importante destacar que o CME, assim como a unidade cirúrgica ou o centro cirúrgico, ele é considerado uma área crítica do hospital. Tanto porque você tem um risco de contaminação, de infecção, de lesão, de eventos adversos, tanto ao paciente, né, no caso do centro cirúrgico, por exemplo, ou centro de hemodiálise, ou uma UTI, mas também ao profissional, no caso propriamente ali do CME, porque o paciente não tem um contato direto, né, ali com o CME. Vai ter contato direto com o material que é processado, mas não com o profissional que está atendendo ali no CME, tá? Muito bem. Quando a gente fala sobre a importância do CME em uma unidade, em um hospital, ele é muito grande, né? Isso é fato. Só que, dependendo da demanda, dependendo de como é feito esse serviço de saúde, o CME ele pode ser trabalhado de duas formas. Eu posso ter a CME centralizada, que é aquela CME que tem no hospital, tá? Normalmente ali é uma unidade do hospital, normal, como qualquer outra unidade, mas eu também posso ter uma CME terceirizada, que vai ser feito ali justamente por um serviço que vai fazer o processamento desses materiais. Só que é importante destacar que, mesmo que CME seja terceirizada, a responsabilidade por aquele material é do serviço de saúde de origem, tá? Então, quem tem que fazer, por exemplo, fiscalização sobre a qualidade do serviço prestado, avaliar a conformidade do processo, se está de fato utilizando o processo que seria necessário, o processo de desinfecção, de esterilização, como é que estão os materiais, quais são os relatórios ali justamente do maquinário que está fazendo essa esterilização. Tudo isso é, inclusive, responsabilidade não só do serviço de origem, mas
do enfermeiro líder ali do CME, tá? E também o CME, além dessa classificação quanto à localização, eu tenho a classificação quanto à complexidade. Então eu tenho CME classe 1, que esse aqui, inclusive, vale a pena a gente ler juntos, ó. CME classe 1 realiza o processamento de produtos para a saúde não críticos e semicríticos. Geralmente está presente em instituições de menor complexidade assistencial e possui exigências estruturais menos complexas quando comparadas à CME classe 2. Ou seja, todo serviço de saúde vai ter que ter uma CME, por exemplo, assim? Sim, vai ter que ter alguma forma de processar esse material, tá? Pode ser centralizada, pode ser terceirizada. Mas, e os hospitais, então, por exemplo, que não tem um centro cirúrgico? Não tem que ter um CME? Não, com certeza tem que ter um CME, tá? Por quê? Porque se eu tenho um atendimento em outros setores, eu preciso de processamento de material. Então, eu tenho que ter o CME. No local onde eu não tenha um centro cirúrgico, geralmente eu vou encontrar um CME classe 1. Agora, quando eu tenho centro cirúrgico, eu tenho CME classe 2, que, vamos ler, processa produtos críticos, semicríticos e não críticos, incluindo materiais utilizados em procedimentos cirúrgicos invasivos. Por essa razão, apresenta requisitos mais rigorosos relacionados à estrutura física, equipamentos, monitoramento e rastreabilidade. Então, olha só, o que a gente está vendo? CME classe 1 processa materiais não críticos e semicríticos, e a CME classe 2, não críticos, semicríticos e críticos. Beleza, professor? Entendi isso aí, mas o que significa, então, esses materiais, tá? Produtos críticos são aqueles, vamos ler junto, ó, são aqueles que penetram tecidos estéreis, cavidades corporais ou o sistema vascular. Ou seja, são aqueles materiais que têm uma chance de contaminação e posteriormente uma infecção muito alta. Exemplo, instrumentais cirúrgicos, pinças e tesouras utilizadas em procedimentos invasivos, implantes, materiais utilizados em cirurgias vasculares e ortopédicas. Esses produtos, por que eles terão uma CME diferenciada para trabalhar? Porque eles terão que passar obrigatoriamente por uma esterilização, certo? Daqui a pouco a gente vai entender também o que significa limpeza, desinfecção e esterilização. E os produtos semicríticos são aqueles que entram em contato com mucosas íntegras ou pele não íntegra, mas não penetram tecidos estéreis. Por exemplo, endoscópios, espéculos, né, aqueles espéculos de metal, né, não os descartáveis, tubos endotraqueais, equipamentos utilizados em diagnósticos invasivos. Então, esses materiais, eles já têm uma necessidade de uma desinfecção de alto nível. Se puder esterilizar, ótimo, maravilhoso, mas não é cobrada a esterilização, por isso que é CME classe 1. E os produtos não críticos são aqueles produtos que não entram em contato com área muito crítica, vai entrar ali em contato geralmente com pele íntegra do paciente, né? Como, por exemplo, esfigmomanômetro, comadre, termômetros, mobiliário assistenciais do paciente, e a gente entende, então, que esse material, ainda mais mobiliário, por exemplo, é impossível passar por uma esterilização, e um termômetro iria explodir, né, dependendo da esterilização. Então, aqui é passado apenas por uma limpeza ou uma desinfecção de baixo ou médio nível, certo? Então entendemos aqui. Materiais que são críticos precisam de esterilização. Semicríticos, eles precisam de uma desinfecção de alto nível, podendo ter uma esterilização, né? Se tiver, melhor ainda. E os produtos não críticos são aqueles que não passam por uma desinfecção de alto nível, vão passar por uma desinfecção de baixo a médio nível e, dependendo, ou apenas uma limpeza, né? Já seria necessário para esse tipo de material. Agora, quando a gente está falando ali sobre os processos, né, justamente os processos de limpeza, de desinfecção, processo de esterilização, eles vão demandar
tanto regiões ali do CME, como também os próprios fluxos do CME, né? Então, a gente entende que, por exemplo, qual que seria o fluxo, né? Um fluxo comum de um CME ali classe 2, né? Um CME que vai ter ali justamente uma esterilização. Então, o fluxo seria recepção e limpeza, inspeção, preparo e acondicionamento. Se vai passar por uma esterilização, aí o próximo passo é a esterilização, depois o armazenamento e a distribuição. Se não vai passar por uma esterilização, logo depois do acondicionamento, né, ou seja, colocar na embalagem devida, vai ser armazenado para depois distribuir para o setor do hospital em que haja essa necessidade, certo? Então, vai passar por esse fluxo. Todos os materiais precisarão passar necessariamente pela limpeza? Com certeza, tá? Você pode não ter os pontos finais, né? Ou seja, a esterilização. Agora, a limpeza não tem como pular, tá? É como se, por exemplo, você passasse o fio dental sem escovar os dentes. Não faz muito sentido, né? Você vai retirar ali uma parte da sujidade, mas vai ter toda uma outra parte ali que está, inclusive, bastante visível, né? Então, o processo da limpeza, que é essa primeira etapa, vai ser responsável para retirar as sujidades. Obviamente, no momento que eu faço retirada de sujidade, eu também retiro micro-organismos, né? É a mesma coisa da higienização simples das mãos. Quando você lava sua mão ali com água e sabão, você está tirando tanto sujidade, oleosidade, pele morta, mas também você está tirando ali micro-organismos. Aqui acontece a mesma coisa. Então, nessa etapa vai tirar sangue, vai tirar secreções, biofilme, resíduos, restos teciduais e outros contaminantes orgânicos e inorgânicos. Quando a gente está falando sobre a parte da desinfecção, a desinfecção ela vai ser muito relativo ao material que vai ser utilizado, tá? Se é um material que ele consegue aguentar algum tipo de material químico mais forte, se é um material que ele precisa de um cuidado maior, se é um material que ele tem câmera, se ele tem lente, se ele tem vidro na composição, se ele é só plástico. Então ali vai entrar todo o processo de desinfecção, então vão ter vários tipos, além de vários tipos de desinfecção, de baixo, médio e alto nível, eu ainda tenho a questão do tipo de desinfecção. E a esterilização, que esse é um dos pontos mais críticos, né? Então a gente entende que esses materiais, que são os materiais críticos, obviamente, irão passar por uma esterilização. A gente tem alguns tipos. O mais comum, que todo mundo conhece, é a esterilização por vapor saturado sob pressão, ou autoclave, que ali justamente vai ser um processo de destruição desses micro-organismos, onde eu tenho uma alta pressão, com uma alta temperatura, só que aqui eu tenho ali umidade, tá? E aí eu consigo justamente fazer ali a destruição desses micro-organismos. Quais que são as vantagens, né, desse tipo de esterilização? Alta eficácia microbiológica, então ela consegue eliminar vírus, bactérias, fungos, inclusive esporos bacterianos. Baixo custo, ausência de resíduos tóxicos, então não deixa nada ali de resíduo, e tem a rapidez dos ciclos, é muito fácil fazer essa esterilização. Uma outra utilizada, tem várias, mas eu vou comentar duas aqui, é, por exemplo, a esterilização por óxido de etileno. Essa aqui, já a gente utiliza o óxido de etileno, né, para fazer a esterilização, então eu estou entendendo que eu já tenho aqui um produto químico, certo? Então, vamos lá. Apesar da sua elevada eficácia, apresenta algumas limitações que são importantes, como toxicidade do agente esterilizante. Ou seja, essa esterilização ela é muito boa, né? Ela tem ali bastante resultado positivo, porém não pode deixar resquícios, porque tendo resquício ele é tóxico. Então pensa aqui comigo, né? Você pode não provocar esse material aqui provocar uma infecção, mas vai provocar uma intoxicação. Então é um problema grave, é um evento adverso que poderia ser evitável e não foi,
evitável, né? Muito bem. E para fazer justamente a verificação, se o material conseguiu, né, ser ali esterilizado, se de fato você tem uma segurança naquele material, a gente utiliza alguns indicadores. A gente tem um indicador físico, que muitas das vezes vai ser uma fita zebrada, que vai indicar ali, ele simplesmente indica se o equipamento chegou na temperatura necessária para fazer essa mudança, tá? Mas muitas das vezes eu também tenho ali justamente a própria tela da autoclave ou um formuláriozinho que ela, como se fosse um comprovante, né? Que ela emite depois mostrando se a temperatura alcançada foi a correta, a umidade alcançada foi a correta, quanto tempo que passou, qual foi a pressão também ali que estava relacionada. Eu tenho indicadores químicos, aliás, que também podem ser utilizados, que são materiais que eles vão reagir ao material químico, mostrando se de fato teve contato daquele material com a superfície que precisaria ser esterilizada, e um dos mais principais, que é o indicador biológico, onde eu coloco ali esporos, né, de bactérias que são extremamente fortes, altamente resistentes, e eu entendo que se no final do processo de esterilização, de acordo com o fabricante, houve mudança de cor no material, e essa mudança de cor do material que estava dentro da autoclave, ela não condiz com a cor que estava no material que não foi para a autoclave, isso indica então que os esporos foram eliminados. Ou seja, dessa forma a gente entende que ele alcançou a alta temperatura, alcançou a alta pressão, alcançou a alta umidade, alcançou o tempo necessário ao ponto de matar esses esporos bacterianos altamente resistentes. Isso indica então que qualquer outro micro-organismo que porventura ainda esteja lá naquele material, com certeza foi esterilizado. Certo? Muito bem. Então, finalizamos agora mais uma unidade e eu aguardo vocês na unidade 3. Até mais!